Oi pessoal, eu vim conversar com vocês sobre as narrativas de Os Lusíadas. Lembrando que Camões compôs os Lusíadas dividido nas 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo. Nós trataremos de 3 aventuras, 3 histórias que compõem a parte das narrativas. A primeira delas que nós vamos conversar é sobre o Velho do Restelo. Essa cena acontece no momento em que as naus estão se preparando para sair a caminho das Índias com Vasco da Gama. Nesse momento nós temos as famílias na praia do Restelo. Então aparece um velho, um senhor, com uma voz nobre e solene e começa a profetizar muitas coisas que vão acontecer. E em meio a isso ele faz uma espécie de profecia, avisando dos perigos, das tempestades, das adversidades, de tudo o que aqueles homens vão viver em prol do poder que Portugal quer conquistar. Então ele faz as pessoas pensarem: até que ponto vale a pena perder tantas vidas, deixar tantas famílias abandonadas, para que um país tenha glória, tenha poder? Será que isso não é muita ambição? Será que isso não é muita vaidade? Então ele faz essa reflexão com um tom pessimista acerca desse grande desafio, dessa grande tentativa de descobrimento que será a viagem às Índias. A segunda história que nós vamos conversar é sobre o gigante Adamastor. Adamastor, começando a história, para lembrar que é nesse momento que o Camões insere na narrativa a literatura da mitologia grega. Então nós temos aqui a presença de Adamastor. Quem era? Era um dos titãs que se indispôs com Zeus, e Zeus, muito irritado, o destruiu com seu raio e ordenou que ele ficasse vagando pela costa do mar Egeu. E assim Adamastor fez. Nesse momento ele vê Tétis nua ali na costa, onde Nereu é o responsável pelas águas. A Tétis, então, é uma das 50 Nereidas. Nereu tem 50 filhas, a Tétis é uma delas, então nós a chamamos de Nereida também. E ele acaba se apaixonando por ela, tenta ficar com ela, mas ele é muito feio. Ela não gostou dele, ele é muito feio, ela não quer o amor dele. Irritado, ele tenta pegá-la à força. E surge então Netuno para proteger a Tétis. Acaba tornando aí uma guerra entre os dois. Então, para que essa destruição acabe, a Dóris, que é a mãe da Tétis, pede para ela aceitar o Adamastor. Mas ela não quer, ele é muito feio. Mas elas acabam bolando um plano para enganar o Adamastor. A Tétis é muito boa nisso. Enfim, numa determinada noite em que o Adamastor chama por Tétis, ela aparece, abraça, beija ele. E aí, de repente, quando ele abre os olhos, ele está abraçando e beijando um grande rochedo. Ele se sente, então, pedra com pedra. E ele fica muito triste, pergunta para ela por que ela fez isso, e ela responde que ela não quer o amor dele, ele é muito feio. Ele acaba então se transformando numa pedra também e vai embora, fica vagando num lugar longínquo. Nesse lugar ele se torna um monte e por ali ninguém passa, ou melhor, ninguém consegue chegar. Esse lugar é a metáfora do Cabo das Tormentas. Então, o Adamastor é a metáfora do Cabo das Tormentas, um lugar extremamente perigoso, com muitas tempestades, com o mar muito revolto e por ali ninguém passa. Por esse lugar vai passar as naus de Vasco da Gama e ele chega lá. Quando ele chega, surge uma figura muito grande, parece que é uma tempestade, uma névoa muito fechada. De dentro dessa névoa aparece a cara horrenda, o corpo horrendo de pedra de Adamastor.
E ali ele avisa que ninguém pode passar, ou seja, ninguém ousou chegar nesse lugar e os portugueses não serão os primeiros. Então, o que acontece? Muitos navios acabam afundando naquele lugar. Vasco da Gama, português inteligente, corajoso, por isso é uma narrativa heróica portuguesa, tenta dialogar com o Adamastor e ele acaba contando a história dele. Inclusive o mar é salgado pelas suas lágrimas, por ter sido enganado por Tétis, quem ele amou tanto. Quando Adamastor conta a história, ele se sente humilhado, muito triste e vai embora. O caminho se abre e Vasco da Gama passa por ali. Ao passar, Vasco da Gama nomeia aquele lugar como o Cabo da Boa Esperança. Então essa é a segunda história que nós vamos conversar na próxima aula. Espero que eu tenha dado uma resumida e clara para vocês e a gente se vê na sexta-feira. Beijo!